Gravando. Tá bom, então vamos continuar a aula de hoje, só retomando um pouquinho a última aula, quando nós chegamos à conclusão que o homem é um ser absolutamente ímpar na natureza, pelas suas características, porque ele possui inteligência e os demais animais não possuem, ele possui intimidade, ele possui liberdade, ele possui consciência, ele possui a capacidade de amar, ou seja, realidades muito, muito elevadas quando nós comparamos com os demais seres que existem aqui na Terra. Então, o que nós dizíamos, né, que o homem ele possui uma grandeza tal que os filósofos fazem uma distinção entre pessoa e coisa. Então, o ser humano, tal é a sua elevação, tal é a sua realidade material e espiritual, que ele só pode ser chamado de pessoa. E a pessoa também já tem essa ideia, essa conotação de um eu individual consciente. Um eu individual consciente, com a sua intimidade, com a sua personalidade, com as suas características únicas. Isso é uma pessoa, não é verdade? Então, nós não podemos dizer que uma pedra é uma pessoa, não podemos dizer que um cachorro é uma pessoa, porque o cachorro, ele, apesar de ele poder ser único em termos de realidade corpórea e instintiva, ele não tem uma intimidade, ele não tem uma história, ele não tem essa capacidade de amar, apesar de que tem um instinto como que parecendo uma relação, né, de próxima com o seu dono e tudo, né? Mas é bem diferente já quando nós olhamos para a pessoa humana, né? Essa capacidade de abstração que nós dizíamos, essa inteligência de ver dentro e captar a imaterialidade das coisas. Então, o ser humano é uma pessoa. Daí vem, então, essa atribuição do homem como pessoa. E as outras realidades serão coisas. Em graus diferentes, não há dúvida, porque a coisa, ela, em primeiro lugar, podemos olhar dessa maneira, é tudo aquilo que não é pessoa. O que não é pessoa é uma coisa. Então, uma caneta é uma coisa, o computador é uma coisa, e aí uma planta é uma coisa, o mineral é uma coisa, os animais são coisas, porque não são pessoas. Está certo que é essa gradação entre os seres, mas não são pessoas. Então, uma pessoa é aquele ser que possui um valor exímio no universo, né, com essas características que já lembrava. Possui uma intimidade, um eu único e repetível, um alguém, não é algo. Também tem essa distinção entre algo e alguém. Aquele ser que, por seu lugar de destaque, lhe é permitido manipular os seres inferiores, caso necessite para suas necessidades básicas, progresso e desenvolvimento, e não ser manipulado pelos seres inferiores nem pelos seus iguais. Por que não posso manipulá-lo? Por que eu não posso manipular uma pessoa humana? O que vocês diriam sobre isso? Será que eu posso usar um ser humano? Eu posso fazê-lo objeto de comércio, torná-lo escravo? São coisas, realidades que existiram ao longo da história, mas cada vez mais a sociedade passou a ter essa consciência, se bem que não tão
não é tão uma consciência tão filosófica assim, né? Mas é uma consciência dos direitos humanos e disso que não é possível um ser humano você torturá-lo, não é possível você escravizá-lo, você utilizá-lo como instrumento de mercado, para obter um fim, né? Então, por que eu não posso manipular o ser humano? Pela altura do seu ser. Então, eu tenho que respeitar o que ele tem. Se ele tem intimidade, eu não posso passar por cima da sua intimidade. Se ele tem liberdade, eu não posso passar por cima da sua liberdade. Antes de fazer algo com o ser humano, eu preciso perguntar a ele se ele topa fazer aquilo. Você topa participar de um curso de antropologia da moda? Então, eu topo ou não topo. Você vai ser obrigado a participar. Não tem sentido. Não tem sentido porque eu não estou respeitando a liberdade dessa pessoa. Então, os animais já não têm, né? Não têm intimidade, não têm liberdade, eu não preciso consultá-los. Então, por isso que eu posso manipulá-los, posso usá-los de certa forma. E também eu não posso manipular o ser humano porque eu não posso fazer ao meu semelhante o que nós não queremos que os outros nos façam. Por essa igualdade também, né? Eu quero que os outros me respeitem assim como eu respeito os outros. Eu quero que os outros me considerem assim como os outros me consideram. Eu não vou fazer, não quero permitir que os outros, não vou permitir que os outros façam algo em mim que eu não faço aos outros. Então, por essa igualdade mesmo entre nós, os homens, mais um motivo para que não possa existir nenhum tipo de manipulação. Uma coisa é tudo aquilo que não possui um eu. Para ficar mais claro, né? O que é uma coisa? O que não possui um eu. Uma interioridade, uma intimidade. Então, aí falava que a coisalidade, em filosofia nós dizemos assim, coisalidade possui uma gradação, animais, vegetais, minerais, né? Então, essas realidades são coisas que podem ser manipuladas, usadas, respeitando a sua natureza. Então, por exemplo, eu tenho que respeitar mais um animal do que uma planta, porque o animal tem sentimentos. Então, se eu vou utilizar um animal por alguma finalidade, né, eu tenho que saber respeitar o seu sentimento, mas não a sua liberdade. Eu não vou perguntar para ele se ele topa ou não. Primeiro que ele nem vai poder dizer, né? E porque ele não tem mesmo liberdade. Ele não tem liberdade. Então, aquilo que dizia também, que eu posso manipular o animal naquilo que não é faltar-lhe o seu respeito. E o vegetal também, naquilo que não é faltar o seu respeito, e o mineral naquilo que não é faltar o seu respeito. Não posso manipular o homem porque não há como manipulá-lo sem faltar-lhe o seu respeito, o seu eu. Então, não há nenhuma forma de manipulação do ser humano que é admissível. Então, o que podemos e o que não podemos fazer com o homem e as instituições humanas? Primeira pergunta. O homem pode vender-se? Não, em hipótese alguma. Por quê? Vender-se é coisificar-se. Vamos imaginar até que eu queira me vender. Caso concreto aqui. Essas moças que, infelizmente, vão pelo caminho da prostituição. O que elas estão fazendo? Elas estão se vendendo, não é? E justamente por isso elas são tratadas como coisas, como objeto. Um objeto de uso e pronto. Eu não estou respeitando ali a sua intimidade,
né? A sua liberdade, quando ela tem isso. Só que ela mesma, infelizmente, ela escolhe tornar-se uma coisa. Isso é muito triste. Por isso que nós ficamos tristes quando vemos pessoas que agem dessa forma, porque elas estão se coisificando, estão perdendo a sua dignidade. Agora nós entendemos o que é perder a dignidade, né? Porque estão se tornando uma coisa, estão deixando de ser toda essa riqueza que elas são como pessoas. Então, vender-se é renunciar à condição de pessoa, que é inalienável. Não podemos deixar de lado em algum momento a nossa condição de pessoa, porque ela é permanente, ela pertence a nós, essa condição de pessoa. Não tem como você, por uns momentos, renunciar a essa condição e depois voltar a tê-la. Ela é permanente, está sempre, sempre conosco. Vender-se é subjugar-se a outro, a alguém, a algo. Então, também, olha só esse sentido, vamos imaginar um homem que se torna escravo do dinheiro. Escravo do dinheiro. Então, ele está se subjugando a uma realidade muito inferior a ele. Quer dizer, aquela realidade inferior a ele, que é o dinheiro, assim, de uma disparidade de realidade, de ser, não tem a menor comparação entre o dinheiro, uma moeda, o que for, pelo ser humano. Então, isso ele está se vendendo para o dinheiro. A gente pode se vender para o dinheiro, pode se vender por uma fama, pode se vender para o prazer, né? Para a estética, e ficar escravo da estética, da beleza, da moda, né? Até isso, né? Tornar-se escravo da moda, como aqui nós estamos falando. Então, isso é coisificar-se, é subjugar-se a algo inferior. Pior ainda, se está sendo vendido por algo. Está sendo vendido por algo, né? Eu me vendo, né, por essa... Eu me subjugo totalmente a essa realidade. Aquilo me domina. Uma realidade inferior dominando uma pessoa. Uma coisa dominando uma pessoa. Então, tudo isso é perder a dignidade. Perder a dignidade. Então, por isso, quando alguém se vende, se sente uma coisa, um lixo. Né? Me sinto um lixo. Não é? Essa experiência, por exemplo, nesse mundo de hoje, onde as pessoas elas vivem essa realidade do ficar numa festa e qual a sensação que elas sentem depois, né? É isso, né? De ter se vendido, né? Se ela foi usada, né? Naquela festa, o que ela fez? Ela usou e foi usada, né? E aí a sensação é péssima quando aquilo termina, né? Um homem pode manipular outro homem? Não, em hipótese alguma. A manipulação de um ser humano é altamente perversa. Altamente perversa. Manipular outro homem é, com relação a si mesmo, tratar quem é manipulado como um objeto. Então, vamos supor agora que eu vou manipular alguém. Se eu vou manipular aquela pessoa, eu vou tratar aquela pessoa como objeto, como coisa. E isso é uma perversão. Eu não posso tratar nenhum ser humano como objeto ou como coisa. Eu que sou uma pessoa, trato o outro como uma coisa, sendo que ele é semelhante a mim. Daí o fato de sentir-nos mal ao fazermos isso. A nossa consciência grita lá dentro que não deveríamos estar fazendo isso, manipulando um ser humano, né? Tornando aquele ser humano, rebaixando a condição daquele ser humano, né?
com relação ao outro, fica reduzido à condição de coisa. Se eu manipulo o outro fica reduzido à condição de coisa, de objeto. Objeto, escravo da minha mentira, escravo dos meus aparelhos, do meu poder de sedução. E aqui nós já vamos vendo a moda, né? A moda, ela, com relação a si mesma, se ela se torna aquela mulher como objeto, né, objeto de desejo, né, ela está se pervertendo, né, porque ela tem uma dignidade muito grande, ela é uma pessoa e ela se está transformando numa coisa, né, que os olhares a ela sejam de uma coisa, né, despertando ali, né, só o objeto de prazer, despertando o prazer. Né? E isso também é perverso no sentido de seduzir a outra pessoa, seduzir os demais, né? Tornando eles também, diminuindo a sua dignidade, né? Tornando-se escravos daquele prazer, daquele olhar. Então, isso é algo que fere o respeito, e ferindo o respeito numa sociedade, a sociedade começa a se degradar. Tipos de manipulação. Manipulação genética. Então, toda essa manipulação de embriões no laboratório. Então, por que a igreja ela fala que é contrária a isso? Pela dignidade da pessoa humana. Ela não pode ser manipulada. A vida não pode ser manipulada. A vida não pode ser tratada como enfim, como algo ali que você faz uma pesquisa, que você faz algum tipo de manipulação. Outro tipo de manipulação, extorsão, tortura, manipulação sexual, né? Manipulação da linguagem, usar meias-verdades para convencer. Isso é todo um campo aí da linguagem. Você mudar um pouco o foco para que a pessoa seja, de alguma maneira, manipulada. Como, por exemplo, agora os políticos, numa campanha, muitas vezes nós vemos isso, na manipulação, falando realidades que não são verdades para que obtenham o voto, né? Então, esse tipo de manipulação. O erotismo é uma manipulação. Tornar o outro escravo do poder de sedução do meu corpo. Não podemos escravizar nenhum ser humano sob nenhuma hipótese. E nesse caso aqui concreto, é torná-lo escravo da sensualidade, da sexualidade. O que fazer? Vestir-se de tal maneira que o homem não perca a sua liberdade, que o ser humano não perca a sua liberdade. Veja-me como pessoa e não como objeto, e eu o veja como pessoa e não como objeto. Então, qual que é a atitude, vamos dizer assim, moral fundamental, ética fundamental, uma vez que nós compreendemos melhor que o ser humano é uma pessoa e os demais nós dizemos que são coisas e que o ser humano não pode ser rebaixado ou rebaixar-se à condição de coisa, qual que é a atitude fundamental? Declarar guerra a toda coisificação.
a toda animalização do homem. Nós podemos também dizer, olhar sobre esse ponto de vista, coisificar é animalizar-se, né? É rebaixar a nossa condição a uma condição de animal, né? Um animal é que vê uma comida e parte para cima da comida, né? Porque ele tem um instinto lá e ele não sabe controlar o seu instinto. O animal, ele não vai pensar assim, não, puxa, eu estou engordando muito, então agora é hora de fazer um regime, ou essa pessoa aqui está querendo me seduzir com essa comida deliciosa aqui, não é hora de comer e tal. O animal não tem esse discernimento. Então, se eu me rebaixo, se eu começo a olhar para a comida desse jeito, dizendo sim a ela, não tendo um controle, eu me animalizo, né? Então, declarar guerra a toda coisificação, a toda redução da condição de pessoa. Estancar a avalanche de despessoalização que há no mundo, que implica na falta de respeito, e quando você falta o respeito pelo ser humano, começa toda a degradação da sociedade. Muito do que nós vemos na sociedade hoje é fruto dessa despessoalização. Você usar, por exemplo, que é comum nos ambientes de trabalho, usar os outros para obter algum proveito, né? Ou para você subir um degrau e falar mal daquela pessoa, né? Enfim, quando o homem ele tem interesses, né, que são egoístas, ele vai acabar manipulando. A única condição para o homem não manipular é se mover por amor. Se mover por amor. Amor ao próximo, e deixar com que o amor, fazer com que o amor reine no seu coração. Agora, se ele começa a ter interesses, e se deixa dominar por interesses, ele vai manipular. Se eu tenho interesse aqui de chamar atenção, no meu modo de vestir, então eu vou manipular. Então, o interesse passa na frente, faltando respeito, e aí faltando respeito enfim, as discussões, começam as brigas, a violência. Toda a violência que há no mundo surge da falta de respeito. A falta de respeito. E começa por aí, por coisas pequenas nas atitudes das pessoas. Então, a moda, ela tem um papel muito importante de fazer com que o ser humano seja uma pessoa, que as pessoas saibam se vestir de tal forma a estar na altura da sua condição. E perdão, estava aqui passando um helicóptero. E elevar todo o ambiente. Eu estou convencido de que se as mulheres elas puxam para cima, né, nessa condição de pessoa, puxam o ambiente, a sociedade para cima, elas vão puxar toda a sociedade. Então, e elas vão descobrir também que o mais rico delas é a pessoa delas. É a sua intimidade, é o seu amor, né? A sua inteligência, a sua liberdade, né? E viver para fazer o bem, né? Então, isso é transformador. E nós vemos que não é bem por aí onde está caminhando a sociedade. Eu, pelo menos, quando entro aí
no Instagram, aqui, nossa, eu fico escandalizado, né? Como as pessoas estão aparecendo ali, o que elas querem mostrar, como se não tivesse a pessoa, né? Como se não tivesse uma riqueza interior. Então, quando falta riqueza interior, eu vou tentar me valer de alguma outra riqueza, né? Que é a riqueza corporal. Então, justamente por um vazio da sociedade, ou por uma falta de riqueza da sociedade, que as pessoas estão indo atrás desse caminho. Como, por exemplo, uns anos atrás, não sei se 2 anos atrás ou 3 anos atrás, a mulher do ano foi a Anitta. Quer dizer, quando uma sociedade, né, diz que a mulher do ano é a Anitta, né, meu Deus do céu. Né? Sim, a Anitta, com toda certeza, é uma pessoa maravilhosa por dentro, tem uma riqueza, tem uma graça, uma simpatia, tem uma alma, mas infelizmente ela se deixa levar, né, por outra, enfim, por outra vertente, e que é, no fundo, ela é fruto da sociedade, né? De uma sociedade que vazia, uma sociedade que vai procurar felicidade em algo que ela possui. Ela acha que aquilo como ela possui aquilo, não tem algo maior, vai procurar a felicidade aí. Muito bem, então era isso que eu queria falar sobre a dignidade da pessoa humana. Depois, quem sabe no ano que vem já estava vendo outras coisas para falar sobre o pudor, né? Falar sobre o pudor do ponto de vista filosófico, falar sobre a linguagem do corpo, né? Que é uma filosofia do Papa João Paulo II, né? A linguagem do corpo, muito interessante também. Muito bem, então, o que vocês querem comentar? A parte da teologia do corpo é muito importante, né, padre? Que o Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, tratou, né, várias audiências, né, super interessante trazer, a gente poder fazer essa associação da linguagem não verbal, do nosso gestual, né, e aí a gente consegue associar também não só com a aparência, com a roupa na moda, mas com o nosso comportamento, né, e a nossa expressão. Muito bom. Exatamente. Conhecendo, né, mais profundidade que o exterior é um reflexo do interior, né? Sim. Então, essa linguagem, por isso que a gente fala a linguagem do corpo, né? Como é que o corpo tem uma linguagem? Ele tem uma linguagem porque ele é a expressão de algo que tem dentro, de uma alma, né? Então, Sim. e isso vai mostrar também na forma de se vestir e assim por diante, né? É uma espécie de serviço, né, padre, que a gente presta à humanidade quando você externaliza, né, o seu Sua jeito riqueza, de né? isso. Por A exemplo, sua riqueza. quando o senhor fala da mulher, né, que a mulher pode levar uma sociedade através da moda, né, a mulher pode no ambiente em que ela está, né, prestar esse serviço à humanidade, né, de uma forma silenciosa, discreta, né? É muito bonito isso. Muito bonito, né? A alma feminina, né? Eu acho que nós temos que explorar muito a alma feminina. O que é a alma feminina? O que a mulher tem de característico e de rico, com natural, né? Para que isso seja aflorado, né? Ao máximo, ao máximo. Por exemplo, a graça. O que é a graça? A gente fala que uma mulher tem graça, mas o que significa isso? Acho que nós precisamos conhecer melhor essas realidades para vocês saberem viver essas realidades e verem o grande e o atrativo que elas são. Né? Ver todas as características da alma feminina, a delicadeza,
o afeto, enfim, né? Podemos agora elencar as características da alma feminina e puxar para cima e fazer com que a moda contribua para isso, leve para isso, né? Não é verdade? Seja uma extensão dessa riqueza. Sim, e Verdade. ajudar as nossas amigas a fazerem melhores escolhas, né? Nós, começando por nós, e ao mesmo tempo, né, num crescendo, ajudando as amigas nesse sentido, porque outro dia eu assisti a live da Paula sobre autoestima, né, que é exatamente o livro Autoestima do Cristão que a gente está usando para fazer os posts, o senhor usou para fazer a meditação ontem, e é exatamente isso. Às vezes a gente vê as perguntas que as pessoas fazem e como que as pessoas estão desconectadas assim de realidades simples, que são realidades óbvias, né? Essa questão mesmo do... Teve uma pessoa lá que perguntou para ela, por exemplo, eu não tenho virtude, então não tenho autoestima, não tenho vontade de fazer nada, né? E aí ela responde assim, olha, que isso, não é assim, sabe? Não é ninguém tem virtude, para com isso. Porque as pessoas às vezes vivem numa ilusão, né? Numa coisa de que realmente, assim, como se não tivesse... E a solução são soluções simples, né? Você olhar para dentro primeiro, perceber quais são as suas qualidades, perceber quais são os seus defeitos, as suas dificuldades. E as pessoas têm preguiça de pensar, parece, ou medo, né? De se confrontar também, de se enfrentar. Então, é essencial, assim, esse raciocínio bem lógico, bem simples, né? O senhor mastigando esse conteúdo aí para a gente poder trazer isso com naturalidade e traduzido, né, para as pessoas. Ontem, Faz Patrícia, falta, né? Como o ser humano é um ser inteligente, ele se move pelas ideias. Então, ele precisa ter as ideias claras, nítidas, para poder se pautar nelas, né? Tem que povoar o imaginário, né, padre, É. de boa literatura, né? Eu tenho acompanhado os posts da Patrícia falando sobre os arquétipos, né? Para você entender qual é o seu estilo, né, de se vestir. E eu fiz uma ligação com os contos de fadas, né? Quando você, por exemplo, lê a história original da Cinderela, você vê que a Cinderela não tinha nada de frágil, né? Era uma mulher cheia de virtudes, né? Uma mulher forte, né? E a gente tem que povoar o nosso imaginário assim desses exemplos, né? Dessas histórias, né? Eu cito os contos de fadas, mas tem outras obras literárias que também povoam o nosso imaginário esses exemplos de mulheres com essência, né? E que não fugiram da sua essência, né? E conhecer esses arquétipos para o imaginário estar povoado disso, nos ajuda, por exemplo, a descobrir em nós mesmos, olha, eu tenho essa característica, olha, eu tenho esse ponto aqui, eu possuo, esse aqui eu posso desenvolver, né? E nisso a gente vai traduzindo isso para o cotidiano, para a vida, né? E não só na moda, né? Eu que trabalho com música, eu posso traduzir isso num espetáculo musical, num atendimento a um cliente que me contrate para fazer um trabalho, assim. É bem amplo, né? Bem amplo. E só um acréscimo aí, Aline, no que você disse, né? Eu lembro que quando eu estava estudando essa questão dos arquétipos, eu li lá no O Homem de Vila Tevere e a Pilar Urbano fala lá que São José Maria, ele disse que o único arquétipo, assim, o ideal, né, é Jesus Cristo. Então, mas assim, a figura dos arquétipos nos ajudam a desvendar realmente, assim, quais são os papéis que a gente realiza, né, o que a gente pode, como conectar, né, os símbolos, as imagens, os modelos, as nossas motivações. E aí é importantíssima essa aula aqui do padre a respeito da liberdade e da dignidade, porque a gente pode usar os arquétipos tanto para coisas boas, quanto o mundo também pode usar para coisas que não são boas. Então, um exemplo, né, quando você fala dos contos de fada, uma mãe, por exemplo, olha que bacana, ela pode pegar esses contos de fada e educar os filhos, tirando ali as coisas boas daquela história, né? E a criança vai fazendo associação com coisas boas, como você falou, a Cinderela era uma mulher forte.
Mas, por exemplo, às vezes também o feminismo pega essas mesmas mulheres dos contos de fada e exacerba para um outro lado, né, do arquétipo que não é bom. Então, essa base aqui que a gente está tendo da dignidade, da antropologia, né, das notas da pessoa, é essencial para a gente não desvirtuar essa E comunicação, essa E linguagem. também, e como você falou do simples, né, Patrícia? Se é difícil, por exemplo, ler um livro falando nessa realidade da maternidade, se é difícil ler um livro mais adulto, né, que fala sobre os arquétipos, assim, os contos de fadas, lendo para um filho, você vai aprendendo também, né, fazendo essas analogias, né? E acaba que eles, enquanto você educa um filho, você está se autoeducando também. Isso é viver a simplicidade, né, da vida, né? Não parametrizar muito as coisas complexas em si, mas tentar no cotidiano, né, já ir traduzindo assim, fazendo analogias, né, para a gente poder ir polindo, né, o nosso interior consequentemente, o nosso exterior. Sim. A Ótimo. Márcia, padre, ele ia falar, padre? Márcia? Pode falar, padre. Pode Não falar. tem nada, não. Só Eu só comentei que que queria comentar que o que a Aline falou é muito interessante, isso mesmo, achou. Enfim, buscar aí essa clareza para nós, né, através de exemplos, através de histórias e símbolos, não é? Isso pode nos formar e formar, como falava a Aline aí, as crianças, os filhos, não é? Isso é algo muito importante mesmo. o que eu queria falar é sobre ontem, que aquele projeto Beauty Up, né, que a Luciana, eu chamei ela, mas eu acho que hoje ela não conseguiu entrar. Foi bem interessante, né, padre? Ela falar que a agência dela, ela oferece para o cliente agora o que a pessoa tem no interior dela. Ela conseguiu mostrar para os clientes que não é o que o mundo está pedindo, né, padre? O senhor pode dar uma pinceladinha no que ela falou? Que a gente pode esperar acontecer. Ela tomou a iniciativa de ser acho que uma agência inclusiva, né? Tanto é que ela atende cadeirantes, pessoas de idade, não é só uma agência de modelo em si, né? Ela entrega para o cliente algo de valor, né, padre? Que eu entendi ontem, ela falou na É, aulinha é lá, de uma autoestima. agência de eventos, né? E o padrão para utilizar nesses eventos são modelos de um determinado perfil, né, magras e não sei o que e tal, hoje em dia o rosto que não sei o que, enfim. E que ela começou a conversar com os clientes que não tem por que ser assim, né? Não tem por que ser assim. Cada pessoa tem um valor, o importante é que o cliente seja bem atendido, né? Lá naquela exposição, naquela feira, né? E então é isso que vai tornar aquilo algo bom, né? Então ela começou mesmo esse processo de mudança de mentalidade desses clientes dela para aceitar pessoas normais, vamos dizer assim, né? Muito mais normais né, e todos os tipos, mas que são pessoas ótimas, que são pessoas enfim, atendem muito bem as pessoas, que fazem bem o seu trabalho, não é? Quebrando um pouco esse paradigma que as pessoas falam, não, puxa, a sociedade pede isso, né? Que seja assim, esse padrão e tal, as mulheres têm que ser assim. Então, é interessante ela fazer ali no seu ambiente, conseguir fazer no seu entorno essa mudança de mentalidade, né? Padre, ontem eu acho importante também isso que o senhor disse aqui hoje, do coisificar-se, né, e do humanizar-se, né? Quanto que a gente está manipulando alguém, né? Ou o ser humano, né, manipula alguém.
no momento de uma venda, por exemplo, né? Acho que as lojistas precisam, claro, vender, né? É ali o ganha-pão, né? Mas essa questão do atendimento, o atendimento bem feito, traz a cliente sempre de volta, né? Ela não precisa comprar ali de uma forma desmesurada, né? 10, 15 peças ao mesmo tempo, né? Se aquilo não faz sentido por um guarda-roupa, de repente, que já está abarrotado, né? E isso é manipular também. Então, ontem eu estava numa experiência de compras e conversando com algumas lojistas, aí o que fideliza um cliente, né? Esse atendimento bem feito. A Camila está aqui, até tirou o microfone de que ela... Tirei. Porque isso é uma coisa muito importante. Lá na loja, o primeiro treinamento para as vendedoras é esse. Que a cliente, eu quero que ela volte, que ela fique segura, que não empurrar. E voltando aos modelos, a gente começou a trazer clientes usando roupas, diferentes tipos físicos, e foi muito legal porque as clientes se enxergam, diferente de colocar modelo muito magra, ter modelos de várias numerações, é muito legal isso também. E eu percebo isso no meu trabalho, que eu trabalho com noivas, né? E às vezes não me falta trabalho por eu não atender as noivas ludibriando-as, assim, sabe? Prometendo coisas fantasiosas, mas colocando elas na realidade, né? Para escolher uma trilha sonora para o casamento, o que vai fazer sentido não são 10 instrumentos, não são 20 instrumentos, mas a história que está sendo contada naquela trilha sonora, que é a história de amor daquele casal, né? E aí eu estou agora parada com o meu trabalho, porque eu estou com criança um bebê de 5 meses, né? Mas assim, sempre aparece alguém procurando, quando você diz aí que você quer que seus clientes voltem, né? Por conta dessa minha postura, sempre tem algum cliente me procurando e eu sempre estou assim, olha, agora eu não estou cantando, agora eu estou cuidando dos meus filhos e tal. Mas justamente por conta dessa postura, sabe? De colocar, não ludibriar o cliente, mas colocar para ele o que ele precisa e retirar do coração dele aquilo que ele precisa. No meu caso, que é bem assim, uma produção musical mesmo que a gente faz para o casal, né? E isso dá super certo, isso aumenta o faturamento, isso dá estabilidade no mercado. Isso quase ninguém faz. Isso aí é o melhor marketing. Bacana, hein? Muito bom, Aline. Muito bom. Comunicar os valores, né? Que aí você cria conexão. Então, Márcia, mais alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Quiserem contribuir, perguntar? Fiquem à vontade. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, Bia, Paula, Márcia, Malu. A Bia, a Paula tá quietinha, as duas. Estão só ouvindo. A Paula, a gente tem que dar um desconto que ela tá com o bebê, né? Tem bebezinha, Marina. Thalita também tá, não bebezinho, mas... Oi! Ei. É que eu tô com a pequena. Ei. Eu não tô... Ela tava chorando. Ai, mas eu tô ouvindo tudo, Tá bom. Né? Oi, lindeza. Dá oi. Bom dia. Ei, Marina. Dá oi. E aí? Dá oi. O Paulo, estou comentando aqui que aquela live sobre autoestima, como que as pessoas às vezes fazem perguntas totalmente sem sentido, né? Totalmente, coitadas. Totalmente. E aí, quando a gente vem com uma aula dessa, do Padre Paulo, e ele vem trazendo com exemplos tão práticos, né, para o nosso dia a dia, gente, é pensar nas suas qualidades, nos seus pontos de melhoria mesmo, que você tem dificuldade. Isso. Tem gente lá, por exemplo, né? E a Paula responde de maneira, tipo assim, preto no branco. A pessoa fala assim... porque é muita confusão, né? Muita confusão. A pessoa fala assim, eu tive filho e agora eu não tenho autoestima. Que é isso? Né? Então... É que assim, as pessoas confundem autoestima com aparência, né? Claro que ajuda, até certo ponto, né? Porque não é isso, né? Esse não é o fundamento. Eu acho que é falta de entender
quais são as bases da nossa autoestima, né? E também como é que a gente precisa correr atrás de melhorar, né? Para ser estimada, né? Porque a gente só vai ser estimada até por nós mesmas, né? E tal, né? Quer dizer, não que a gente tenha que fazer as coisas em função do que os outros querem, mas a gente precisa servir, né? A gente precisa agradar no sentido de servir. Então, acho que é essa questão, né? Da gente também procurar melhorar, né? Eu acho que também as pessoas acham que cai do céu. Eu não tenho autoestima. Mas não cai do céu, né? Não cai do céu. É cultivado, né? Cultivado, né? Enfim, eu acho que é um pouco isso também, né? Verdade. É que a beleza é um serviço, né? Então é isso. Às vezes a pessoa, eu não me arrumo, sou feia e não tenho vontade de me arrumar. E a Paula vai e fala assim: se você é feia, é que você tem que se arrumar mesmo, minha filha. Né? E assim, né? Com muita sinceridade, com muita naturalidade. E parece às vezes uma coisa pequena, mas é o que vai fazer diferença ali para a pessoa. Olha, um batom. Exatamente. No caso das gestantes, né? Uma coisa muito simples. Olha, tudo bem, o corpo muda, tudo muda, fica difícil, mais difícil, hormônio, etc. e tal. Umas sofrem mais, outras menos. Então, começa pelo pequeno, né? O que a gente aprende, detalhes. Né? A beleza está nos detalhes. Então, uma unha, uma basezinha na unha, um batom, né? São coisas uma maquiagem leve, né? Isso, são coisas que humanizam e não coisificam, Exato. né? Tá muito à mão o que a gente pode fazer. Gente, sim, mas além de muitas mulheres não terem autoestima, eu vejo muito isso, elas não irem atrás de mudar o que incomoda. Sabe? Sim. Só reclama, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas não vai atrás. Daí eu não entendo isso. É uma zona de conforto, né? Caiu, porque aí entra a preguiça também, né? Sim. E não só a preguiça, mas outros fatores do entorno também, que a gente não sabe, né? Cada um é um. Então, assim, a beleza do humano, né? Isso que o Padre Paulo falou. Cada um é um. Então, assim, cada um tem uma realidade, cada um tem uma biografia, tem as suas relações, os seus amigos. Então, a realidade de cada um é que vai fazer também a diferença na forma como ele vai comunicar essa beleza, né? Então... nós estamos imersos numa sociedade que perdeu as referências perenes, né? Por exemplo, quando você vê uma mulher vestida sensualmente, essa mulher nunca ouviu falar de coisas perenes, como isso que a gente está escutando o padre falar. Talvez eu vejo isso pelas minhas amigas. Às vezes eu faço algumas colocações, elas falam: nossa, você tem toda razão. Eu nunca tinha pensado, parece que eu já sabia disso e eu nunca tinha pensado por esse lado. Então a gente tem que olhar para essas pessoas assim, nós que somos profissionais e que podemos gerar algum tipo de informação ou influência, temos que olhar para essas pessoas, abaixando-se até elas e pensando assim, o que eu posso fazer para colaborar no processo, até mesmo, eu posso até ousar dizer, no processo educativo dessa pessoa que convive comigo. E no nosso jeito de ser, a gente vai conseguindo muitas coisas, assim, né? Na descrição, o nosso jeito de ser, no bate-papo informal. Aí Sim. Você vai conseguindo no dia a dia, resgatar essas coisas perenes que a sociedade... sem julgamentos e sem esquisitice. Usar... Porque isso... Né? Exatamente, porque senão a gente entra numa vibe de ficar irritada com as pessoas e sem entender que aquela pessoa é pobre, né? É um pobre, é como se fosse um pobre levando outro pobre. As mesmas misérias que aquela pessoa tem, eu também teria se tivesse na condição de vida dela, ou talvez até estaria pior que ela. Sim. O padre teve que ir, mandou uma mensagem trazer aqui. no nosso coração assim, o que eu posso fazer para servir a essa pessoa de forma que isso que a Paula falou é muito importante, né? Prestar esse serviço para essa pessoa, para fazer com que ela enxergue o óbvio, assim, né? Sem querer ser e também para a gente trabalhar em nós a tolerância. Sim. A Lucila fez uma... Acho que a Lucila quer falar. Você consegue abrir o microfone dela? Ela falou que está sem microfone, mas deixa eu tentar.
ela mandou uma mensagem exatamente para o padre, ela está como Luísa, né? Peraí. Acho que está sem o microfone. Ah, agora abriu. O padre teve que ir, Lucila. Eu só vi a sua pergunta depois. Ele mandou uma mensagem que tem que sair, Deus abençoe a todos, mas a gente pode passar essa pergunta. Pode falar, Lucila, de toda forma? Ah, eu tirei o mute, mas ainda está mute. Ainda está mudo. Ah, ela pôs que o problema é do computador. Mas ela perguntou exatamente isso aqui. Ela queria perguntar ao padre sobre a manipulação do ser humano. O que leva um ser humano a fazer isso com o outro? Eu acho que o padre pode responder na próxima, mas assim, é exatamente isso também, né? Isso que a Aline falou. A falta de conhecimento ou de formação, às vezes o ser humano, o que acontece? Vai numa onda, né? Numa onda de tendências, numa onda de envolvido são os valores, né? Que aquela pessoa carrega. A falta de desconhecimento mesmo desses fundamentos relacionados ao ser humano, né, da antropologia, da autoestima, que são coisas simples, porque às vezes quando a gente fala, a Malu falou que o padre tinha outra reunião aqui. Gisele, tudo bem, Tem até Gisele? aquela música do aquela música do Zé Ramalho que fala eu, vida de gado, povo marcado eu, povo feliz. Eu acho que a nossa sociedade está bem assim, sabe? Manada, vivendo, né? Como se tá indo junto com a boiada, assim, sem raciocinar. Porque foi retirado do nosso sistema educacional coisas perenes, né? Que é, por exemplo, a filosofia, a antropologia, foi retirado. Então, a gente já tem décadas que a gente cresce sem refletir sobre essas coisas e ficamos só com a educação técnica, né? Então, é um sintoma, a sociedade assim, é um sintoma de uma engenharia que está lá atrás. A Malu está falando que para mandarem as perguntas para a Márcia, que ela encaminha para o padre e ele pode responder. Mas é isso mesmo, Aline. Na faculdade mesmo, né, eu lembro quando eu dava aula, que os alunos já tinham, e mesmo antes da aula, né, quando a gente fazia faculdade, a filosofia, antropologia, sociologia eram tidas como matérias chatas, difíceis. Quando a gente fala de antropologia, as pessoas assustam. Na realidade, a antropologia é o quê? O estudo do ser humano, né, do homem. E é o que está ligado a gente, então a gente deveria ter muito interesse a respeito disso. São coisas, não tem que se assustar, né? É o que o padre falou aqui de uma maneira tão simples para a gente, dignidade, o humanizar mesmo, né? As notas da pessoa, a intimidade, a inteligência, é o que nos faz humanos, então deveria interessar a todos, né? Acho que a Glacimeire... Ô, Pati. Oi, Pati. Oi, diga. Ai, desculpa que eu não liguei o vídeo, meninas. Olá a todas. Eu tô pintando cabelo. Tudo bem, tem problema. Olha, deixa eu falar sobre essa pergunta sobre o manipulador. O padre falou um trechinho. Ele falou que o manipulador, ele não ama. A principal característica do manipulador é que ele não ama. E por que ele não ama? Ele não ama, inclusive, a liberdade do outro. E a liberdade é condição essencial para o amor. Então, como ele não consegue amar porque ele não consegue dar essa... E ele só se deixa... É aspas do padre, tá? Ele só se deixa dominar por interesses. E é por isso que ele manipula, ele só pensa no umbigo dele. E depois o padre ainda completou que toda a violência no mundo surge dessa falta, né, de amor que desencadeia em seguida na falta de respeito. Isso. É isso. Ele não consegue ver o ser humano como uma pessoa. Né? O ser humano, qualquer pessoa é uma extensão dele. Tem um barbudo muito legal, um psicólogo, eu vou procurar o nome dele e passo para vocês, que ele só fala sobre isso, sobre esse tema, sobre a característica, a personalidade do manipulador. E eu amei que vocês fizeram essa associação com vendas, porque eu acho que a principal característica de quem trabalha com moda é, em primeiríssimo lugar, saber se colocar no lugar da pessoa, né? O que é que a pessoa realmente precisa, por amor, né? E não por ter o interesse de querer vender.
Verdade, Bia, obrigada. E tudo a ver, isso mesmo. Então, mais alguma pergunta, alguma fala? Tchau, Luísa, obrigada pela presença. Senão a gente encerra. Márcia, tem mais algum recadinho? Eu acho que a próxima já pode deixar marcada, né, Paty? Dezembro? Que dia que Mas você pode? vocês vão reunir em 27 de toda forma ou não? Não, dia 27 não. Não? Tá com a agenda cheia. Daí teria que começar dia 11/12? Não, que dia que você falou? 11/12. 11/12. Vamos já deixar marcado para todo mundo anotar, mas eu vou mandar também as mensagens para elas. Tá. Ok. Tá? Daí a gente dá continuidade. Tá ótimo. Obrigada pela presença, meninas. Obrigada a todas. Márcia, então, vamos nos falando até lá, né? E até dia 11. Isso, obrigada a presença de Beijo. todas. Até a próxima. Até a próxima.